Olá pessoal, esse aqui é mais um encontro nosso e eu sou o instrutor Elídio Batista da unidade Sebrae Manaus. Nosso tema de hoje vai falar um pouquinho sobre ciclo de vida à infância. Pessoal, a infância é muito importante porque tudo que nós somos na vida adulta é resultado de uma infância, tá certo? Então a nossa infância ela é um momento crucial para a nossa vida, onde é formada a nossa personalidade, o caráter, as nossas funções vitais, tá certo? Elas vêm desse momento da vida que é muito importante para todos nós, ok? Só para que a gente para que a gente inicie, pessoal, eu peço que você que está aí do outro lado coloque o seu nome na plataforma para que nós possamos validar a sua participação, tá certo? Curta, comente, compartilhe, enfim, assista ao nosso conteúdo. Bem, o que nós temos aqui? A infância, pessoal, é uma fase que vai desde o nascimento até aproximadamente o 12º ano de vida de um ser humano. É um período de grande desenvolvimento físico. No entanto, alguns autores vão dividir a infância em 3 momentos. Outros autores vão dividir em 2. Nós vamos pegar a perspectiva de que a infância ela tem 2 momentos. A primeira infância, que inicia de 0 a 6 anos, tá certo? E a segunda infância, que é de 7 a 12 anos. Outros autores, por exemplo, como a própria Diane Papalha, que fala do desenvolvimento humano, vai nos dizer que nós podemos, na adolescência, que é de 12 a 18 anos, ter ali uma terceira infância, tá certo? Então, teoricamente, nós temos 3 infâncias, né? A primeira de 0 a 6 anos, a segunda de 7 a 12 e a terceira de 12 a 18 anos, ok? Voltando para cá para o nosso texto. Então, é um período de grande desenvolvimento físico. Isso quer dizer o quê? Que há uma grande mudança no organismo desse indivíduo, no sistema fisiológico que responde à nossa grande demanda, ok? Então, mais do que isso, é um período onde o ser humano se desenvolve psicologicamente, envolvendo graduais mudanças no comportamento da pessoa e na aquisição das bases da sua personalidade. Daí um ponto muito importante, pessoal, que nós temos que levar em consideração, que é o que nós chamamos de personalidade. O que seria, pessoal, a personalidade? A personalidade é o nosso jeitão de ser. E essa personalidade ela vem do desenvolvimento relacionado à nossa infância. Quando nós estudamos a estrutura da personalidade de um indivíduo, a gente deve pensar em 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto, pessoal, é o que nós chamamos de temperamento. Vamos lá, vamos fazer um desenho em nosso caderno. Tem a personalidade, né? A personalidade é o meu jeitão de ser. Esse meu jeitão de ser, minha gente, ele não caiu do céu nem veio do inferno. Ele é desenvolvido aqui, na Terra, né? Como seres humanos que nós somos. Então, quando nós falamos de personalidade, é bom nós pensarmos na seguinte coisa, que personalidade é meu jeitão de ser. Dentro da minha personalidade, pessoal, tem uma coisa chamada de temperamento e o caráter, tá certo? O temperamento, ele é formado pelo que nós chamamos de componente hereditário. Quer dizer que nós herdamos uma parte do nosso temperamento do nosso pai e da nossa mãe. Dentro desse meu temperamento, minha gente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter alguns vieses de temperamento, como por exemplo, nós vamos ter o fleumático, o sanguíneo, o colérico e o melancólico. Todos nós aqui temos esses temperamentos, né? Esses 4 que eu acabei de citar: o fleumático, o colérico, o sanguíneo e o melancólico. Nós temos isso é nosso. Só que uns tendem a desenvolver uma outra parte e outros tendem a desenvolver tem, desculpa, uns tendem a desenvolver um pouco mais do que o outro, né? Tem pessoas que são muito mais melancólicas do que fleumáticas, tem outras que são mais melancólicas do que sanguíneas, tem outras que são mais sanguíneos do que coléricos, e assim a gente vai levando a vida, ok? Mas isso não quer dizer que você não tenha os 4 componentes do nosso temperamento, certo? Um outro ponto importante também, minha gente, é a gente falar do caráter. O caráter, ele é a construção dos valores, do que a gente absorve da vida, tá certo? Então, assim, a nossa personalidade, ela é formada na infância e ela tem como componente o componente hereditário, que é um componente genético, se a gente for estudar um pouquinho sobre ele, e um outro componente que nós chamamos de caráter, que é o que a gente absorve do ambiente onde nós vivemos. Por isso que o que conta muito no desenvolvimento de um indivíduo, minha gente, sabe o que é? É as suas experiências. As experiências e o ambiente, eles contam muito mais do que o próprio componente genético. Então aí vai uma explicação da infância. E muitas pessoas me perguntam assim: Ô Elídio, a minha infância tem uma relação
com a minha infância tem uma